Olá, amigos do Grupo Espírita Sebastião. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Márcia Copelo e eu sou trabalhadora do Centro Espírita Jorge Niemeyer. O nosso estudo dessa noite está no Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. E hoje nós vamos ver o capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora. Mas o nosso foco vai estar no item 5, Os Obreiros do Senhor. E é curioso que esse capítulo, eu acredito que seja o menor capítulo do Evangelho. E geralmente Kardec analisa uma passagem de Jesus, faz seus comentários e às vezes também tem comentários dos outros espíritos. Mas nesse capítulo só acontecem comentários dos espíritos. E o item 5, Os Obreiros do Senhor, os comentários são do Espírito de Verdade, que sabemos que foi aquele que norteou todo o trabalho de Allan Kardec. Então nós vamos começar dando uma olhada na parábola, que é a parábola dos trabalhadores da vinha, que está em Mateus capítulo 20, de 1 a 16. Então aqui fala que o reino dos céus é semelhante a um pai de família, que saiu de madrugada a fim de assalariar os trabalhadores para a sua vinha. E aí ele vai andando, encontra esses trabalhadores e combina com eles para que eles trabalhassem aquele dia, ele pagaria 1 denário. E vai. E passam-se algumas horas, ele sai novamente e contrata outros trabalhadores, também acorda com eles o valor do salário e assim eles vão para a sua vinha. Saindo já na hora que já quase já do amanhecer, faltando poucas horas para o término do trabalho, ele encontra outros que estavam desocupados. E aí ele pergunta, por que vocês estão aqui sem fazer nada? E eles respondem, Senhor, é porque nós estamos aqui porque ninguém nos assalariou. Então ele também convida para a sua vinha, diz o salário e eles vão trabalhar. Quando chega ao final do dia, ele pede ao seu administrador para chamar os trabalhadores para remunerá-los. E ele fala para ele assim, comece por aqueles que chegaram por último. E quando esses chegam para receber, recebem 1 denário por aquele dia de trabalho. Aqueles que chegaram primeiro, que trabalharam o dia todo, já ficaram olhando. Mas por quê? Eu trabalhei o dia inteiro, vou receber 1 denário, esse que chegou aqui trabalhou 1 hora e vai também receber 1 denário, e já ficaram todos indignados. E um deles começou a comentar e falou para o Senhor, por que lhes dás tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor? E aí o pai de família pega e responde para ele, meu amigo, não te causo dano algum, não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia de trabalho? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que eu quero? Tens mau olho, porque sou bom? E assim Jesus termina. Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Então aqui nós vamos vendo quem são esses trabalhadores do Senhor. Quem são esses trabalhadores da vinha? Somos todos nós que estamos aqui encarnados, né? Emmanuel nos diz que no livro Pão Nosso, no item 29, ele nos diz o seguinte, na mensagem 29, que ele se chama A Vinha. Então ele faz todo um comentário sobre um pedacinho desta parábola. E ele fala para a gente que o nosso planeta não é um barco desgovernado. Que essa verificação de que esse planeta não é um barco desgovernado nos ajuda a compreender que vinha é essa. Essa vinha é a vinha de Jesus, para a qual todos nós fomos convidados.
E ele diz que essa formosa parábola dos servidores envolve conceitos profundos. Em essência, designa o local dos serviços humanos e refere-se ao volume de obrigações que os aprendizes receberam do Mestre Divino. Por enquanto, os homens guardam a ilusão de que o orbe pode ser o tablado de hegemonias raciais ou políticas, mas perceberão em tempo o clamoroso engano, porque todos os filhos da razão, corporificados na crosta terrestre, trazem consigo a tarefa de contribuir para que se efetue um padrão de vida mais elevado no recanto em que agem transitoriamente. Então, Emmanuel nos diz que onde quer que nós estejamos, temos que recordar que nós nos encontramos na vinha do Senhor. E nós somos esses que chegamos por último, mas que temos tanto direito quanto aos outros, porque só agora nós estamos despertando, não é? Caibar Schutel nos diz que esses trabalhadores que reclamam são aqueles que são não preparados, que são mais egoístas. O Caibar Schutel nos fala no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, né, quando ele analisa essa parábola, né, que esses são aqueles ainda que o materialismo, a ganância, o ouro arranjam na época em que nos achamos mais escravos do que a vinha que arranjou mais obreiros. Por isso, grande é a seara e poucos são os trabalhadores. Então, esses que estão ali olhando o do outro são aqueles que realmente são mais apegados à matéria e não ao trabalho em si. Mas a gente percebe que para ser um trabalhador da vinha do Cristo, nós temos características para poder estarmos trabalhando com Ele. E aí, nós vamos pedir permissão a vocês para ler este item 5, que os obreiros do Senhor, para nós entendermos o que o Cristo quer de nós. Então, o Espírito de Verdade nos diz: aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro móvel, senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Mas, ai daqueles que, por efeito das suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e eles serão levados ao turbilhão. Clamarão graça, graça. O Senhor, porém, lhes dirá: como implorais graça, vós que não tiveste piedade dos vossos irmãos e que vos negaste a estender-lhes as mãos, que esmagaste o fraco em vez de o amparardes? Como suplicais graças, vós que buscastes a vossa recompensa nos gozos da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já repercebeste a vossa recompensa, tal qual a quisestes. Nada mais vos cabe pedir. As recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas da terra. E o Espírito de Verdade ainda termina: Deus procede neste momento o censo dos servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos, pois aos que não recuarem diante de suas tarefas é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra
de regeneração pelo Espiritismo. Cumprir-se-ão estas palavras: os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. O Espírito de Verdade, Paris, 1862. Então aqui a gente vê fazendo assim, pegando que para que nós possamos, é como se nós comparássemos a uma organização que está contratando, mas na área de recursos humanos, para que a gente possa ser selecionado para essa tarefa, nós temos algumas características. E aqui nós vamos separar algumas, né? Porque eles falam, todos aqueles que trabalham no campo do Senhor trabalham com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Então é aqui, nossos irmãos, que está a nossa maior missão, né? Fazer o bem, ajudar, trabalhar fazendo o bem, pensando no próximo. E diz exatamente, trabalhar com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Diz também para a gente que nós temos que trabalhar em equipe. E como é difícil trabalhar em equipe, não é? É sempre muito difícil. Cada um pensa de um jeito, cada um olha de uma forma. A gente tem tendência a não aceitar aquilo que o outro fala. A gente tem vaidade, a gente tem orgulho, quer que prepondere as nossas posições e geralmente não olha o outro com caridade. Acha às vezes que sabe mais do que o outro. É muito difícil trabalhar em equipe e olhando o outro com cuidado. Então, ter desinteresse. E a gente vê que trabalhar juntos significa ser fraterno, ter fraternidade para com os outros. Mas e os melindres? Quão melindrosos nós somos? Porque dificuldades nós vamos ter, elas vão aparecer. E nós temos dificuldades em tolerar o outro. Mas se nós não trabalharmos juntos, a gente não cresce. Se nós ficarmos isolados, a gente não cresce. E aqui eu queria trazer, e me chamou muito a atenção ao fazer esse estudo, e escutando outros estudos de outros companheiros sobre esse tema, nos lembrando de Paulo de Tarso no livro Paulo e Estevão, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, em seu capítulo 5, que fala das lutas pelo Evangelho, e aqui eu vou contar um pouquinho desse capítulo, que ele é bem interessante para nós podermos ver o que é o trabalhador, o obreiro do Senhor, que trabalham em equipe, que buscam a união de esforços, que impõem silêncio às suas rivalidades e discórdias para não trazer dano à obra. E aí fala para a gente, não é isso? Que a gente faça a nossa parte para que quando o Senhor chegue, encontre a obra acabada. Então, essas características, né? Então, eles impõem silêncio às rivalidades e às discórdias para não trazer dano à obra. Eles trabalham sem dissensões que vão retardar a hora da colheita. Têm piedade com os irmãos, estendem as mãos e o amparo ao fraco e buscam as recompensas celestes, não as daqui da terra, na satisfação do seu orgulho. E diante das tarefas, eles não recuam. Então aqui nós vamos dar uma paradinha e olhar esse capítulo de Paulo e Estevão, como eu falei, o capítulo 5, Lutas pelo Evangelho. Nessa época, Paulo estava voltando de muitas das suas viagens com Barnabé e ele volta para a igreja que ele já tinha fundado, que era a igreja de Antioquia. E quando ele chega lá, ele fica muito desolado, porque ele vê que estavam acontecendo muitas questões em função dos fariseus, dos judeus, que tinham todas aquelas leis
vários rituais que deveriam ser feitos e principalmente a questão da circuncisão. E aí ele começa a ficar muito preocupado porque as discussões eram muitas naquela comunidade. Ele e Barnabé, voltando de viagem, ficam muito preocupados. E essas contendas estavam acontecendo tanto em Antioquia, porque já vinham de Jerusalém, na Casa do Caminho, que era administrada por Pedro. E as lutas da circuncisão estavam muito acesas. E ele dizia que tão alto grau eram as discussões que até as vozes, que no caso o livro chama do Espírito Santo, já não mais se manifestavam. Então, tentando estabelecer uma harmonia geral em torno dos ensinamentos do Mestre, Paulo falava o tempo todo, explicava que o Evangelho era livre, que a circuncisão era uma convenção e que não podia se aplicar a todos, até porque vários outros povos não pregavam isso, não falavam sobre isso, principalmente os gentios, aqueles que não tinham uma religião e não estavam acostumados a ter esses dogmas. Mas o Paulo falava e não era ouvido, e as discussões continuavam, até que ele resolve escrever a Pedro e pede: Pedro, vem aqui nos visitar para nos ajudar com estas questões que estão sendo muito complicadas. E Pedro vai. Chega lá, é uma alegria receber Pedro. Ele viaja, ele vai às casas dos irmãos que não são circuncidados e como fala que realmente a palavra do Senhor é para todos, que para todos aqueles têm que estar ligados nas leis que são as leis dos mandamentos e que essas são leis criadas pelos homens. E aí começa a falar, Paulo fica super feliz, mas os burburinhos continuam, né? E aí, determinado momento, chega uma carta para Pedro de Tiago, outro apóstolo, que cuidava também da Casa do Caminho, enquanto Pedro viajou, né, e foi visitar Paulo. E falava dessas contendas todas lá em Jerusalém. E Pedro, muito preocupado, porque ele estava sabendo que era muito difícil, porque Paulo queria de um jeito, Tiago do outro, e os dois eram importantes para a obra do Cristo, para a manutenção do crescimento do Evangelho do Senhor. E aí Pedro se recolhe e resolve não falar mais no assunto. Passam-se os dias, ele não visita mais aqueles que não passaram pela circuncisão. E Paulo começa a ficar muito triste, chateado mesmo. E na hora dos estudos do Evangelho, ele sobe à tribuna e começa a falar muito, muito ferrenho e assim, vamos dizer, já falando, criticando as atitudes de Pedro. E aí, Pedro fica calado, não fala nada, escuta aqueles ataques de Paulo, e ele pega e até fica pensando: Senhor, o que eu vou dizer? Como me ajuda neste momento? Ele entra em prece para Jesus e vem a imagem para ele do madeiro, da cruz, né, que crucifica Jesus. E ele vê que o Evangelho é uma linha reta, mas ela também tem a madeira que cruza. E aqui, vamos dizer, tem Paulo e aqui tem Tiago. Só que o Evangelho é uma linha reta. E ele fala: como tomar partido nesse momento? Os dois são importantes para a obra. Então, nesse momento, Pedro levanta-se com a fisionomia serena, os olhos estavam cheios de lágrimas, mas não chegavam a correr. Ele para o que Paulo está falando, vai até lá à frente
E aí, vendo o tumulto que Paulo estava gerando e atacando o apóstolo de Jesus, ele fala: irmãos, e aqui eu vou ler o trechinho. Muito tenho errado neste mundo. Não é segredo para ninguém que cheguei a negar o Mestre no instante mais doloroso do Evangelho. Tenho medido a misericórdia do Senhor pela profundidade do abismo de minhas fraquezas. Se errei entre os irmãos muito amados de Antioquia, eu peço perdão das minhas faltas. Submeto-me ao vosso julgamento e rogo a todos que se submetam ao julgamento do Altíssimo. Ficou todo mundo estupefato. E aí, compreendendo o efeito, ele conclui: reconhecida a extensão das minhas necessidades espirituais e recomendando-me às vossas preces, passemos, irmãos, aos comentários do Evangelho de hoje. Peço ao nosso irmão Paulo de Tarso o obséquio de consultar e comentar as anotações de Levi. E aí todo mundo se calou e Paulo foi trabalhar o Evangelho. Porque era muito difícil. E nesse momento, quando a gente olha os obreiros do Senhor, de trabalhar sem dissensões, sem prejudicar a obra. Se naquele momento Paulo levanta, ou toma partido de Pedro levanta, ou toma partido de Paulo, ou toma partido de Tiago, que estava muito arraigado às questões dos judeus, dos dogmas, como é que ele ia fazer? Com certeza nós íamos ter dissensões, destruições com a obra do Cristo. E Pedro, então, toma essa atitude. Paulo depois conversa com ele, e aí ele fala: Pedro, a gente precisa cuidar deste assunto. A gente tem que se reunir em Jerusalém, fazer uma assembleia para que a gente possa tratar desse assunto. E Pedro falou: tudo bem, nós vamos marcar. E volta. E depois de passado alguns meses, as contendas continuam em Antioquia, em Jerusalém a coisa também está ficando muito difícil, e até que Pedro resolve fazer essa assembleia, e Paulo viaja e vai para lá junto com Barnabé e com Tito, que era um rapazinho novo, mas também muito dedicado às obras e ao Evangelho. Chegando lá é super bem recebido, mas quando chega com um jovem, a primeira coisa que Tiago faz é perguntar se Tito era filho do povo eleito, quer dizer, era um filho de Israel. Pergunta também se ele é descendente dos gentios e se ele é circuncidado. E aí Paulo fala categoricamente, não, ele não é circuncidado. E aí Tiago exige então que penso que não será justo admiti-lo nessa assembleia, visto que ele ainda não tinha cumprido todos os preceitos. E Paulo então resolve apelar para Pedro e fala: Pedro, Tito é representante da nossa comunidade. Eu espero, ele é um gentio, que não gostaria que ele passasse por esse processo, que não é justo isso. Mas Pedro pega e fala assim, ficou colocado entre eles, né? Entre Paulo e Tiago. Ele diz assim: apelas para mim e eu aceito o teu recurso, mas, no entanto, nós vamos primeiro estudar o Tiago, a situação do Tiago mais detidamente. Trata-se de um chefe dedicado desta casa e não seria justo desprezar-lhes os préstimos. De fato, o conselho discutirá os casos, mas isso significa que o assunto ainda não está resolvido. Então eu proponho que o irmão Tito seja circuncidado amanhã, para que participe dos debates com a inspiração superior que lhe conheço. Então Pedro toma ali um caminho do meio. A situação ainda não está definida. Não vamos desprezar Tiago. Então Tito, neste momento, se submete à circuncisão,
participa das assembleias e vamos ver depois o que vai acontecer e dependendo da decisão. E aí acontece, essa assembleia demora mais de uma semana e eles vão discutindo e ao final os fariseus colocando ali naquela assembleia e Pedro e Paulo ali escutando tudo. Paulo ficou muito chateado com a circuncisão de Tito, mas escuta tudo calado. E Pedro escutou de tudo. Quando chegou aos maiores disparates também dos fariseus, ele resolveu dar um basta. E aí ele fala, quando a situação ficou grave mesmo, ele levanta e ele cogita até em largar tudo, ou fundar uma nova igreja, mas aí, ele, a hora antes, aliás, dele levantar, ele faz a sua prece, ele vê perfeitamente, escuta de Jesus. Ele vê, não, ele escuta. Pedro, atende aos aflitos do Calvário, antes de pensar nos teus caprichos. Então aí ele levanta e diz exatamente isso. Suponho então, fala que cremos que Deus não purifica o coração pela fé e não pelas ordenanças do mundo. Se hoje rendemos graças pelo triunfo glorioso do Evangelho que instituiu a nossa liberdade, como impor aos novos discípulos um jugo que intimamente não podemos suportar? Que Jesus falou para a gente: falem para todos, do Oriente, do Ocidente, para aqueles que creem, para aqueles que não creem. Então, como impor a todos dogmas que eram somente dos judeus? Então, não tinha cabimento isso, e isso afastaria todos aqueles que estavam acabando de chegar para o Evangelho, aqueles que estavam acabando de entregar seus corações. Isso não era justo, iria afastar e, com certeza, acabar com a obra do Cristo. Então ele diz: suponho então que a circuncisão não deva constituir ato obrigatório para quantos se convertam ao amor de Jesus Cristo. E creio que só nos salvaremos pelo Divino Mestre, estendendo generosamente a nós e a eles também. A palavra do apóstolo caíra na fervura das opiniões como um forte jato de água fria. Paulo estava radiante, ao passo que Tiago não conseguia ocultar desapontamento. E aí a circuncisão saiu dessas obrigatoriedades. Tiago ainda faz algumas outras exigências que foram cumpridas, que foram acatadas, e Paulo fica feliz. Então aqui, meus amigos, por que nós estamos falando dessa história? Para a gente ver a figura de Pedro. Pedro estava ali no meio do trabalho da obra do Senhor, que estava prestes a ser destruída com todas essas contendas, e ele toma o caminho e tinha ali Paulo de um lado, Tiago do outro, dois grandes expoentes no trabalho da seara do Senhor. Tanto que Tiago foi um dos escolhidos por Jesus como seu apóstolo. E Paulo depois também. E como Pedro ficar neste meio dos dois? Então Pedro usou de bom senso. Pedro se acalmava, porque Pedro também era impetuoso. Tentava ouvir o mestre, tentava ouvir a espiritualidade, aquilo que era recomendado fazer. Então Pedro não tomou partidos. Pedro sabia o que era melhor para a obra, mas ele teve calma, ele não colocou as suas opiniões e ficou bem ligado na que o mestre pedia para a gente. Então, nós vamos vendo aqui que essas características dos obreiros do Senhor, que nós vamos mais uma vez falar, nós temos que ter para poder estar nesta vinha. Nós ainda somos tão cheios de defeitos, mas estamos aqui para crescer, não é? Jesus tem uma paciência imensa com a gente. Nós fomos convocados, estamos aqui para este trabalho e vamos fazer por onde merecermos ser trabalhadores da vinha. E aí, voltando a Caibá Chútil, ele nos diz que esta parábola, fala também para a gente que muitos de nós espíritas
somos assim, temos a questão de questões também com este trabalho na vinha. Ele diz que quantos de nós espíritas andamos por aí sem estudo, sem prática, sem orientação, fazendo uma obra contraproducente e ao mesmo tempo abandonando seus interesses pessoais, seus deveres de família, seus deveres de sociedade. Então, para que a gente reflita, e ele vai falar também até dos médiuns, né, desavisados, aqueles que trabalham por mediunidade, cobrando. Caiba Schutel fala bastante sobre esta parábola. Então, a gente percebe aqui que qual é a nossa posição frente à vinha do Senhor. O que nós estamos fazendo nesse convite que nós recebemos do Senhor? Então, Emmanuel, como nós falamos no livro Pão Nosso, né, na mensagem 29, voltando só para a última frase dele, ele diz aqui: onde quer que estejas, recorda que te encontras na vinha do Cristo. Vives sitiados de dificuldade pelo infortúnio, trabalha para o bem geral. Mesmo assim, porque o Senhor concedeu a cada cooperador o material conveniente e justo. E aí eu queria, para encerrar, ficamos pensando, lembrando da música da Marielza Tiscati, que é Servos Fiéis. E essa música foi toda baseada no capítulo 1, na oração que tem lá do livro Obreiros da Vida Eterna, o capítulo 1, Convite ao Bem. E lá tem uma prece intitulada Glória aos Servos Fiéis. E essa música que Marielza fez baseada nessa prece também é belíssima. Mas nós vamos ler a prece que está no livro Obreiros da Vida Eterna. Então, para todos nós que somos esses obreiros da última hora, que chegamos, que estamos sendo candidatos ao reino dos céus, a trabalhar na vinha do Senhor, que a gente possa ter a melhor noção do que é essa vinha e qual o nosso papel nela. Então, glória aos servos fiéis. E nos diz assim: ó Senhor, abençoa os teus servos fiéis, mensageiros da tua paz, semeadores da tua esperança. Onde haja as sombras de dor, acende-lhes a lâmpada da alegria. Onde domine o mal, ameaçando a obra do bem, abre-lhes a porta oculta da tua misericórdia. Onde surjam acúlios do ódio, auxilia-nos a cultivar as flores bem-aventuradas de teu sacrossanto amor. Senhor, são eles teus heróis anônimos, que removem pântanos e espinheiros, cooperando em tua divina semeadura. Concede-lhes os júbilos interiores da claridade sagrada em que se banham as almas redimidas. Unge-lhes o coração com a harmonia celeste, que reservas ao ouvido santificado. Descortina-lhes as visões gloriosas que guardas para os olhos dos justos. Condecora-lhes o peito com as estrelas da virtude leal. Enche-lhes as mãos de dádivas benditas, para que repartam em teu nome a lei do bem, a luz da perfeição, o alimento do amor, a veste da sabedoria, a alegria da paz, a força da fé, o influxo da coragem, a graça da esperança, o remédio retificador. Ó Senhor, inspiração de nossas vidas, mestre dos nossos corações, refúgio dos séculos terrestres, faze brilhar
teus divinos lauréis e teus eternos dons na fronte lúcida dos bons, os teus servos fiéis. Queridos amigos, que possamos ter condições de sermos esses servos fiéis. A nossa gratidão, que a paz do Cristo esteja em nossos corações. Que assim possa ser.